Olá pessoal, comunidade do Karatê. Eu estou aqui com o Sensei Magno. Sensei Magno, que é um grande amigo do Karatê, né? Basicamente me viu na minha trajetória de técnico aí na seleção brasileira, me aconselhava muito em alguns momentos e a gente sempre esteve junto, conversando comigo. E o objetivo desse vídeo é tentar capacitar de alguma maneira professores de Karatê do Brasil para tentar entender um pouco de como é trabalhado, de como é visualizado as competições. Sensei Magno, que já teve credenciamento no Campeonato Pan-Americano, né, como árbitro. Ele também hoje é o coordenador técnico do Projeto Olímpico São Paulo. Já mandou atletas aí para mais de 30 países. E a gente vai basicamente falar em torno do assunto, que é o seguinte: como avaliar a situação tática de uma situação de luta, fazer a leitura dessa situação tática e, embasado na regra WKF, conseguir mastigar e soltar isso para o atleta naquele momento de aflição. Professor Magno, seja bem-vindo ao projeto. O nome do projeto é Efeito Máximo, tá? E a gente vai tentar aí invadir a casa de alguns professores que estejam interessados em conhecer um pouco mais das vivências que pessoas renomadas como o Sensei Magno têm. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade aí de estar participando desse grande projeto, né, para o Brasil. E a ideia realmente é somar para que outros professores consigam também ter atletas de uma grande formação para que venham para a seleção brasileira. Eu vou fazer basicamente 3 perguntas, mas vai ser mais um bate-papo mesmo, como se a gente estivesse conversando. Tá até cafezinho aqui, aprendi que ele também gosta de café, assim como eu. Então a gente vai bater um papo, eu vou fazer algumas perguntas e ele vai olhar e vai tentar contribuir com a gente e comigo também, na verdade, para saber como, da melhor maneira, usar as regras e potencializar assim o raciocínio lógico dos atletas, tá? Então, sim, Magno, primeiro saber, é interessante que vocês saibam que ele tem a regra WKF dentro do banheiro dele, ele lê todos os dias. Quando eu tenho dúvida de regra WKF também, acabo entrando em contato com ele, perguntando, sempre quando acontecem alguns treinamentos que tem algo mais intrigante dentro da regra, a gente acaba conversando e tentando tirar dúvida com o professor Magno, porque quem conhece o cenário CBK e WKF conhece esse Magno dentro dessa perspectiva. Esse Magno, dentro de uma situação de luta, de placar ou de placar positivo, por exemplo, vamos montar um cenário simples. Vamos supor que o seu atleta está com placar positivo, com Senshu também positivo, e ele precisa manter a luta ali já no final do Atoshibaraku, né? Ali nos 15 segundos finais. Falei certo, 15 segundos mesmo, é isso? Opa, 15 segundos. 15 segundos finais. E ele tem uma característica de luta bastante ofensiva, né? E aí eu queria saber do senhor qual seria a indicação, assim, pensando em angulação de árbitro, que o senhor trabalha muito bem com isso, pensando em raciocínio de árbitro, que o senhor também tem uma vasta experiência com isso, o que o senhor indicaria para esse atleta? Como ele deveria se comportar, pensando na regra? Bom, a princípio, quando a pessoa tem um placar favorável, é entender quantos pontos de diferença você tem para saber o que você não pode tomar. Show. A princípio é isso. Então, se eu tenho um Yuko, por exemplo, eu sei que eu não posso tomar um Vazari, porque se eu tenho um Senshu, ele vai ter que fazer 2 pontos para poder virar a luta. E aí eu já tenho que neutralizar a parte de chute, porque mesmo se ele fizer um Yuko, eu ainda tenho o Senshu. Isso é muito importante entender, né? Essa leitura é muito rápida. E assim, sempre neutralizar a técnica de ponto. Às vezes o atleta, por estar nessa situação, ele vai praticar um golpe primeiro para que ele possa ocorrer o ponto que ele quer fazer naquele momento. Então, às vezes ele vai golpear um golpe de mão falso para poder chutar. Então, quando ele começa esse movimento de mão, eu já faço com que ele abra a distância, 2, 3 passos e rodar para que não tome o chute. Essa é a parte principal, é saber quanto você tem de possibilidade de não tomar aquele ponto. É muito interessante esse conteúdo que ele propôs, até porque a gente começa a entender que essa leitura é muito rápida, né? É questão de segundos, né? A luta hoje está muito dinamizada, a gente entende que o técnico tem que ser capacitado sim, mas eu tenho certeza que de alguma maneira também você acaba capacitando seus alunos para que entenda de arbitragem, né? Então, assim, eu queria saber basicamente, Sensei, como o senhor trabalha isso no seu dia a dia.
para a gente tentar contribuir com o pessoal. Se esse conteúdo é diretamente no treinamento técnico, você vai lá e pontua. Se o senhor tem um dia específico para falar sobre regra, então eu queria que o senhor, dentro do projeto olímpico, eu já percebo que o senhor tira um tempo ali para capacitar técnico, capacitar atleta, eu percebo isso nas redes sociais, a gente consegue enxergar. Mas no seu dojo, ali, na sua casa, como que você faz? Eu costumo falar sobre a arbitragem enquanto eles estão alongando ou aquecendo. Eu vou conversando com eles durante essa parte de aquecimento, justamente para que eles, durante aquele momento, eles não estão ligados na parte tática ou técnica. Eles estão se aquecendo e você consegue pegar eles se preparando para o próprio treinamento. À disposição, eu tenho um treinamento específico para chute, né? Então eu vou falando alguma coisa na regra que eles vão assimilando que pode ser usado para que eles pontuem. Essa é a parte principal, é sempre utilizar a parte da regra dentro do conteúdo do treinamento que você vai executar. Aí fica um pouco mais fácil deles entender até o tipo de treino que você está fazendo. Ou então, quando você cria um mecanismo de treino, você faz um educativo do movimento, e no educativo assim, porque nessa situação, quando você estiver nessa posição da quadra, você pode utilizar isso com mais facilidade. Então, você vai montando como se fosse um quebra-cabeça, e aí vai fluindo mais fácil a parte tática e a parte técnica do exercício. Maravilha. Gente, a gente não pode comentar muita coisa sobre o trabalho específico, porque sabemos que dentro do esporte temos concorrentes, né? Então não dá aqui para estar falando muita coisa sobre o trabalho dentro de casa específico. Então a gente está tentando, de alguma maneira, direcionar, né, e dar um rumo para que vocês consigam adaptar o conteúdo de vocês dentro do treinamento. Então, assim, muito importante essa iniciativa de diariamente estar conversando com os atletas, porque não existe atleta sem regra, né? Eu não consigo entrar no jogo sem saber a regra. Exatamente. Né? Senão eu acabo entrando cego. Sensei, o senhor uma vez compartilhou comigo algumas situações de visualização da quadra, de como o árbitro consegue enxergar o ponto ou não ponto, de como esconder esse árbitro que talvez não esteja me dando tanto ponto assim, né? E assim, queria que você compartilhasse um pouquinho só, não precisa entregar o jogo, porque a gente sabe que a gente usa isso ao nosso benefício, claro, para que nossos atletas tenham um desempenho positivo, né? Então, assim, de forma detalhada, mas simples, que a gente consiga pelo menos ter um norte para capacitar os nossos atletas para isso. Como eu também faço parte dos cursos da Federação Paulista de Karatê de arbitragem, a gente fala muito sobre o que eu posso enxergar como bandeira naquela posição que eu estou na cadeira. Então, como central, ele é o mediador da luta, né? E mediador das pontuações e das penalidades, né? O bandeira é um cara que manda na luta em si. Então, numa determinada angulação, eu como bandeira, por exemplo, eu só posso ver um determinado tipo de golpe. Se o atleta está na posição de angulação minha, que o árbitro está vendo um atleta, o ACA, por exemplo, com a direita na frente e o AU com a esquerda na frente, quais são os golpes que o ACA poderia pontuar naquela angulação minha e quais o outro atleta poderia pontuar. A partir desse princípio, eu já faço isso para o atleta também. O que aqueles dois árbitros poderão enxergar se você praticar uma técnica, se é uma técnica mista ou se é uma técnica individual, para que ele tenha noção de o que o árbitro vai enxergar naquele momento. O que ele pode tomar de contra-ataque ou o que ele pode efetivamente fazer o ponto. Então essa é a característica que eu faço. Então eu faço como se fossem cones, por exemplo. Maravilha. E aí nesses cones eu falo assim, esse árbitro poderia enxergar o que seu? Tal técnica, tal chute, e assim vai, tal combinação. E aí, em cima disso, eu vou montando um quebra-cabeça. E para o árbitro a mesma coisa, a gente faz essa iniciação para que o árbitro realmente dê aquilo que ele vê. Lógico que as tendências internacionais são que o árbitro apoie um ao outro, um bandeira se ele está na melhor posição, o outro, um bandeira possa vir apoiar, isso é uma tendência mundial. Já visto na França, nós vimos várias técnicas assim, né? Que o atleta golpeava um bandeira que não tinha nada a ver com o ângulo, ele também puxava o ponto porque ele estava dando um apoio naquele momento, porque ele sabe que o bandeira realmente tinha o melhor ângulo para ver aquilo. Maravilha. Pessoal, aqui Carlos Magno, mais uma vez agradecer o Sensei. A gente não pode se estender muito, que a gente sabe que tem conversa para mais de horas aí, né? Mas como vão ser cortes no projeto, tá aqui, pessoal, Sensei Carlos Magno, abraçando um projeto para tentar de alguma maneira contribuir para o karatê brasileiro. Agradeço do coração, Sensei, e sei o quanto o senhor é um abnegado para
para essa arte marcial e essa modalidade que educa muita gente. Obrigado. Valeu, obrigado assim. Opa. Muito show. Foi desenrolado o negócio.